Então, agora, seção então 13.5, a gravitação no interior da Terra. Muito bem. Bom, como a gente viu nas aulas passadas, o teorema das cascas de Newton, ele também pode ser aplicado a uma situação na qual a partícula está fora dessa superfície. Então, se eu tiver, como a gente viu, só refrisando aqui o teorema das cascas, se você tiver uma esfera ou uma casca esférica e você tiver uma massa m aqui, essa casca com uma massa mão, a força gravitacional pode ser calculada concentrando toda essa massa mão aqui no centro e tomando então essa distância aqui como referência. Esse teorema é basicamente o resultado de você levar em conta, né, a soma de todos os elementos de massa. Então você pega esse elemento de massa, considera a distância, calcula a força gravitacional dele. Pega esse elemento de massa, faz a mesma coisa, esse também, esse também, esse também. Faz com todos eles e aí então, dado isso, você observa, né, o teorema mostra que isso é equivalente a você concentrar toda a massa aqui no centro e levar essa distância aqui como referência. Então, se a casca é uma casca uniforme, se ela tem a massa uniformemente distribuída, nesse caso, então, a força de atração entre elas, em módulo aqui, é Gzão, Emão, Emin, sobre essa distância r ao quadrado aqui, onde o r é essa distância aqui. Então, isso foi o que a gente mostrou aí nas aulas passadas. Para a gente calcular a gravitação no interior da Terra, o procedimento é completamente análogo. Então, a gente vai fazer uso desse teorema das cascas, né, para poder, então, calcular como é que fica a força gravitacional no interior de uma superfície. Bom, se você tiver, de fato, uma casca, é possível demonstrar pelo teorema que a força exercida por essa casca, dado uma partícula interna a ela, ou seja, se eu pegar esse meu M aqui, ó, e arrastar e trouxer ele para dentro aqui, é possível mostrar que a força gravitacional, então, que essa casca exerce sobre a minha partícula M interna a ela, é exatamente igual a zero. Zero. Então, isso é um resultado que sai do teorema das cascas. Se a massa estiver dentro de uma casca esférica, se a partícula se encontrar no interior de uma casca uniforme, a seguinte afirmação, então, pode ser demonstrada. Então, segue a minha primeira nota aqui. Uma casca uniforme de matéria não exerce força gravitacional resultante sobre uma partícula localizada no seu interior. De começo, você pode achar isso um pouco estranho, né? Porque pensa só, vamos trazer uma massinha M aqui, ó, para a gente entender o porquê que isso acontece. Veja, você tem esse elemento de massa aqui que está atraindo ela. Você tem esse elemento de massa que está atraindo ela. Você tem esse elemento de massa que está atraindo ela. Então você tem um conjunto de massas aqui que estão atraindo essa aqui para cá, essa aqui para cá, essa aqui para cá, essa aqui para cá e assim por diante. Agora você tem um outro conjunto aqui que está mais distante, que também está atraindo ela. Quando você somar todo mundo, todas as contribuições, o que o teorema nos diz é que a resultante total vai ser igual a zero. Veja que essas que estão mais próximas aqui, ó, é uma massa menor do que essas que estão mais distantes. Então uma coisa compensa a outra. Apesar de ter mais massa distante aqui, ó, elas contribuem menos por conta dessa distância maior do que essa aqui. Então aqui eu tenho menos massa, porém estão mais perto. E aqui eu tenho mais massa, porém estão mais distantes. Quando eu somo tudo, o resultado é que a força resultante sobre essa partícula no interior é igual a zero. Então esse teorema a gente não vai demonstrar aqui, mas é muito importante vocês terem isso em mente. Uma casca esférica, massa interna, resultante igual a zero. Natural que isso vai ser importante para a gente calcular a gravitação no interior da Terra. Porque, no fundo, à medida que você vai adentrando a Terra,
cascas, né, vão deixar de contribuir. Aquelas que vão estar para fora ali, externas, né, elas deixam de contribuir para essa força gravitacional. Então, nessa situação aqui, onde a gente tem a nossa massa interna aqui, essa massinha M, as forças existem naturalmente, né, a força gravitacional não deixa de existir, mas a resultante delas é igual a zero. Cada elemento da casca vai atrair a massa interna M, de forma que a somatória dessas forças acaba sendo igual a zero. Essa é a brincadeira. Muito bem. Então, dito isso, né, já enfatizando esse aspecto importante, o que acontece com uma partícula que se move, então, para dentro da Terra? Ou seja, a gente vai supor uma Terra uniforme, né, naturalmente, e vai começar a adentrar com essa massa dentro dela. Então, se essa massa começa a penetrar, como se fosse num poço de uma mina, por exemplo, adentrando ali, adentrando cada vez mais, o que acontece com essa partícula? Então, dois aspectos são importantes. Por um lado, a gente tem, né, pode ser levado a pensar que essa gravidade, que essa aceleração da gravidade, ela iria aumentar, pois a partícula está se aproximando da Terra. Então, à medida que ela vai adentrando, né, ó, se ela estivesse na superfície aqui, essa distância era r. Mas a partir do momento que ela começa a adentrar, a distância aqui começa a ficar menor, ó. E aí você pode ser levado a pensar, né, que como a distância está ficando menor, se você diminui a distância, a força aumenta. Então, por um lado, né, a partir da partícula se aproximando do centro da Terra, a gente pode ser levado a pensar que essa força aumenta. Por outro lado, à medida que ela começa a adentrar, ela também tende a diminuir, pois uma casca agora da matéria, né, do material, está ficando do lado de fora da partícula. Olha só, toda essa região aqui, ó, imagina essa partícula aqui, M aqui. Toda essa região aqui, ó, contribui ainda, a interna. Mas essa região externa aqui agora, ó, pelo teorema aqui que está apresentado abaixo na nota, ela deixa de contribuir, porque são cascas que estão envolvendo a minha partícula. Então, essa região, toda essa massa aqui extra, para de contribuir para a minha força gravitacional. De forma que só essa parte interna aqui, ó, é que acaba contribuindo. Então, é uma balança. A pergunta é quem vence, né, essa balança, ou empata, né? O que acontece? Uma coisa é você se aproximar do centro, e isso faz a força crescer. Por outro lado, a massa que contribui para a gravitação também diminui, pois ela fica externa a essa massa, e aí então ela diminui a força gravitacional. A aproximação aumenta, porém a massa que deixa de contribuir faz com que a gravitação diminua. E a grande pergunta é como é que fica o resultado disso no final das contas. E é isso que eu vou mostrar aqui com um exemplo. Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo, ó. Esse carinha aqui, vamos copiar ele para a gente fazer abaixo aqui de uma forma um pouco diferente. Então agora não me interessa mais essa partícula externa, não me interessa mais esses caras todos aqui, só me interessa o eminho interno ali e esse emão. Então aqui a ideia é como se eu estivesse cavando um túnel aqui, tá? Um túnel, venho aqui, cavoco um túnel. Lógico que esse túnel aqui está hiperdimensionado, né? Suponha que se fosse uma coisa bem fininha, né? Como se fosse uma linha aqui, de forma que ela vai adentrando ali bem devagarinho, adentrando a minha superfície. Muito bem. Quando essa massa estava na superfície, vamos supor que esse raio da superfície aqui, ó, seja um raio errão. Então, quando na superfície, a gente sabe, né, pela lei de Newton, que o meu F é igual, então, a um Gzão, emão, eminho, sobre R ao quadrado. Agora, o que acontece se a gente adentrar R sobre 2? Então, vamos dizer que aqui, ó, eu adentrei de tal maneira que agora essa distância aqui caiu para R sobre 2. Então, eu adentrei até metade da Terra. Aqui eu estou considerando que a Terra é uniforme, tá? Então, não é bem assim, mas vamos considerar como se fosse totalmente uniforme. Está longe de ser assim na realidade, mas não importa. Para a primeira aplicação, Terra uniforme, massa uniformemente distribuída. Então, se a gente adentrar R sobre 2,
de quanto essa massa vai influenciar? Porque a distância aqui, ok, vai cair de R sobre 2. Agora a distância, né, que ela está aqui do centro é R sobre 2. Mas tem toda essa massa aqui agora que deixa de contribuir. Toda essa massa externa agora aqui, como ela é externa à posição da minha partícula, ela deixa de contribuir. Então, de quanto essa massa ela deixa de influenciar? Então, ó, como é que a gente faz isso? A gente parte da densidade. Ó. A densidade dessa esfera maior, a densidade de massa, que é massa por unidade de volume, é a massa total dividido por 4/3 de π r ao cubo. Isso aqui nada mais é do que massa sobre volume. Esse aqui é o volume da esfera, 4/3 de π r ao cubo. Quando eu adentro ela aqui e chego nessa região aqui, agora a massa é uma massa m', ou seja, a massa aqui, ó, eu quero calcular essa massa interna, que é de fato quem contribui para a minha força gravitacional. Essa aqui deixa de contribuir, porque ela está agora externa. Se você pensar, elas são várias cascas aqui, ó, que se somam e que não contribuem mais, porque a partícula está interna à casca. Está aqui, ó, conforme a nossa nota aqui. Então, qual é essa massa que está contribuindo agora? Então, eu calculo a densidade de novo, a densidade é constante, então é a massa dessa contribuição, que é m', dividido pelo volume dessa contribuição aqui também. Isso dá a densidade também. Então, a densidade aqui também é igual, vou escrever até em vermelho aqui, a m', que é a massa interna aqui, dividido agora por 4/3 de π R'. Ó. O meu R' é esse R sobre 2. Ó. 4/3 de π R' ao cubo. Mas o R' nada mais é do que o R sobre 2 no meu exemplo aqui. Né? Eu estou supondo o caso onde eu diminuo o raio pela metade. Então, eu troco aqui esse R' por um R sobre 2, elevando ao cubo, de forma, então, que eu consigo tirar que meu m', vou comparar essas duas expressões aqui, ó. Então, esse 4/3 de π vai embora com esse 4/3 de π aqui. Se você fizer as continhas aí, você vai tirar que o seu m' nada mais é do que emão sobre r ao cubo. O 4/3 de π eu cancelei dos dois lados, vezes o r sobre 2 elevado ao cubo. Peguei esse termo aqui e joguei para cá multiplicando, né? A grosso modo. Então, isso aqui me dá que a massa, ela caiu, então, m' é igual, fica r ao cubo sobre r ao cubo, fica 2 elevado ao cubo, então fica emão dividido por 8. Então, veja, quando eu adentrei metade da Terra, fiz o raio cair pela metade, o volume, ele cai por 8, que é elevado ao cubo, depende de R ao cubo, essa densidade, né? A massa que eu deixo de agregar é o cubo, né, da distância, tá vendo? Ó? R ao cubo, que é o volume. Então, a massa caiu de m sobre 8. O raio caiu de R sobre 2, porque antes o raio era R, e agora eu vim parar em R sobre 2. Logo, a força nessa posição aqui, quando o raio é R sobre 2, já agora desconsiderando as massas externas, né, essas massas aqui ó, que deixam de contribuir, a força gravitacional então fica um F, que é igual ao quê? Ao meu Gzão, M', eminho, sobre R sobre 2 ao quadrado. Ou seja, o meu M' é a massa dividido por 8, isso aqui me dá um Gzão, M sobre 8, eminho, R ao quadrado sobre 4. O que implica, então, que a força final é Gzão, emão, eminho, sobre 2R ao quadrado. Se você comparar com o que era antes, o que a gente observa, então, é que a força caiu pela metade. A força caiu pela metade. Se eu adentrar metade da Terra, ou seja, eu saio do raio R e vou para um raio R sobre 2, a força cai pela metade, ou seja, cai sobre 2.
Por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos analisar o que está acontecendo. O que acontece é que a força ela aumenta com R ao quadrado. De fato, ela aumenta de contrapartida. Mas a massa ela diminui com R ao cubo. Com R ao cubo. Ó. Então você perde mais massa do que você ganha na aproximação. Se você, por exemplo, descesse até R sobre 3, desculpa, até R sobre 3 aqui, chegasse bem próximo, você ia ver que a força ia cair de 3. Por quê? Porque o raio ia aumentar. Né? Quer dizer, o raio ia diminuir, mas a contribuição da distância ia aumentar. Ó. Se eu pego aqui e troco por R sobre 3, vai ficar R sobre 3 ao quadrado. Porém, a massa, ela vai ficar a massa dividido por 3 ao cubo. Tá aqui, ó. Vem daqui. Então, a massa cai com o cubo, a distância aumenta com o quadrado, né? A contribuição da distância aumenta com o quadrado, de forma que ela sempre, então, vai diminuindo à medida que você vai adentrando. Então, no caso de uma Terra uniforme, o que não é o caso, tá? Vamos deixar bem claro, a influência da perda de massa ela é maior do que a influência da distância. É isso que a gente está vendo aqui. Ó. Um depende de R ao cubo e o outro depende de R ao quadrado. Isso, então, implica, né, que a força exercida sobre a partícula vai diminuindo progressivamente à medida que a partícula se aproxima do centro da Terra. Enfatizando isso se a distribuição de massa fosse uniforme. Se a gente tivesse uma distribuição uniforme de massa. Esse resultado aqui, ó, eu só consigo tirar ele, né, fazer essa igualdade aqui, se a densidade desse cara aqui for igual à densidade desse cara aqui. O que nem é sempre verdade. Na Terra isso não é verdade. Ela é muito mais densa no centro do que na superfície. Né? Mas, se for uma distribuição uniforme, então a contribuição da massa que cai, né, com uma distância ao cubo, ela acaba sendo predominante, né, de forma que a força diminui. Agora, vale frisar que no caso real de uma Terra não uniforme, que é o caso da nossa Terra, a força sobre a partícula ela aumenta ao contrário do que eu estou falando aqui, quando a partícula começa a descer, ela atinge um valor máximo a uma certa profundidade e depois começa a diminuir. Nossa, que estranho, o que está acontecendo? Então veja, quando eu começo a adentrar, a força aumenta. O que isso quer dizer? Significa que nas bordas a densidade é muito baixa comparada com o centro. De forma que quando eu adentro, a massa que eu estou abrindo mão ainda é pouca, se comparada com a massa no centro, que é muito maior. Então, certamente por essa análise, né, se ela diminui e depois começa a aumentar, você já sabe que a densidade de massa do globo terrestre, né, ela é menor nas bordas do que no centro. Porque à medida que eu começo a adentrar, a distância começa a diminuir, a força aumenta. Agora a massa começa a diminuir também. Só que a massa diminui pouco, porque ela é pouco densa nas bordas. Ela tem a densidade, né, massa por unidade de volume nas bordas da Terra é pequena. Então a massa que vai ficando para o lado de fora, né, ela contribui pouco para a gravidade como um todo, né, porque a massa maior do planeta Terra está bem perto do centro, né, está mais ao centro. Naturalmente, quando você começa a afundar mais e mais e mais, aí você entra nessa parte densa, né? E aí a contribuição da massa que ficou para fora é maior do que a da distância, né, que você está se aproximando, e aí, então, ela começa a diminuir. É natural que ela tenha que diminuir, né? Porque quando esse R for a zero, a massa é zero, a distância é zero, ali não tem mais força nenhuma, né? Quando você joga um objeto no centro da Terra, a força gravitacional sobre ela é zero, independente de como seja essa densidade. Naturalmente que a gente está considerando que ela é uniforme em θ e φ, né? Ela não é uniforme nos raios, né? Ou seja, também se você tiver um lado da Terra que é mais denso do que o outro lado, aí mesmo no centro aqui ainda vai ter uma atração. Mas se ela tiver uma simetria esférica,
mesmo sendo menos densa nas bordas e mais densa no núcleo, no centro, essa força gravitacional é zero. Vale a pena a gente mostrar aqui a densidade da Terra para mostrar que o que de fato a gente está falando é verdade. Então, vou trazer a figura 13.6 aqui. Essa aqui é a densidade da Terra. Então, veja, ó, aqui você está na superfície, você começa a adentrar, ó, a densidade é baixa, tá vendo? Ó? Então, toda essa massa aqui que está no núcleo, ela contribui fortemente, mesmo quando eu começo a adentrar aqui, ó. E aqui a gente está falando da ordem de 10 a 6 metros, hein? Então, a gente está adentrando muito aqui, ó. Você vai adentrando, vai adentrando, vai adentrando. Então, a contribuição dessa massa que vai ficando externa é pouca. Ó. A maioria da massa, que é a parte mais densa, está interna a ela. Mas chega um momento que você continua adentrando, né? E aí você começa a abrir mão de muita massa. E aí, então, essa força, ela começa a diminuir. Tá claro? Então, para resolver esse tipo de problema, duas coisas são importantes. O teorema das cascas. Você saber, então, que aquela massa externa, né, das cascas externas, não contribui. Ou seja, toda essa parte aqui, se a partícula estiver aqui, toda essa parte não contribui para a gravidade. Se você tivesse uma distribuição uniforme de massa, aí então essa força ia caindo linearmente, ia diminuindo. Porém, em situações realistas, como é o caso do próprio planeta Terra, onde a densidade, então, não é uniforme, aí então você tem um comportamento onde a força ela aumenta e depois ela começa a diminuir. Chega no máximo, tem uma distância que essa força é máxima e depois ela começa a diminuir, porque a contribuição das massas, né, que vão ficando para fora, se torna cada vez mais e mais relevante, fazendo então com que essa força aí então comece a diminuir à medida que você vai adentrando. Maravilha? Então, essa é a ideia por trás da gravitação no interior da Terra. Então, gravitação no interior da Terra, resolvido, né? Não se esqueça do teorema das cascas, não se esqueça que dentro dessa casca a força gravitacional é zero. Aí então você consegue, com alguma álgebra elementar, aí mostrar que, dada uma distribuição uniforme, a força só diminuiria, mas no caso real, onde você tem uma distribuição de massa não uniforme, no caso da Terra ela diminui e depois ela começa a aumentar, exatamente porque a contribuição da massa, né, está mais ao centro da Terra, que é onde a gente tem mais massa por unidade de volume. Então, mesmo que a distância diminua, né, e a massa também diminua, essa massa que vai diminuindo é pouca, visto que a grande parte dela está no interior. Isso faz com que a força aumente até uma certa distância, até uma certa profundidade, e depois diminua.